Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Estamos aqui na terceira temporada, quinto episódio do GPS Cast e hoje com o meu amigo Arnaldo dos Reis Filho. Bom, Perfeito? certinho. É isso aí. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado, É uma Reginaldo. alegria Muito ter obrigado. você comigo aqui hoje e a gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre a sua trajetória profissional. Para vocês que não conhecem, o Arnaldo, ele é um grande advogado tributarista, tem um escritório muito conceituado, o mais conceituado daqui da nossa cidade, e a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco sobre essa jornada empreendedora do Arnaldo aí. Então, começa se apresentando, quem é o Arnaldo dos Reis Filho? Bom, primeiro, bom dia, Reginaldo. Obrigado pela oportunidade que você está colocando. Quero parabenizar primeiro pelo trabalho que você faz em todas as áreas de atuação, né? A gente conversa bastante sobre isso, sobre Exato. a- as várias facetas aí do seu trabalho. E esse realmente é um trabalho muito interessante, trabalho que eu admiro muito, porque valoriza, né? Valoriza os profissionais que vêm aqui, né? Mostra um pouco do que cada um faz, que muitas vezes a gente não conhece, né? Não sabe. É, aqui a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco do bastidor, né? Porque em geral, né, a gente enxerga só aquilo que a gente Exato. mostra, né? É, E agora a gente fala um pouco do é. bastidor e da Além, jornada, além né? de conhecer o profissional, conhece a história e o bastidor. E Exatamente. justamente, né? Falando um pouco de mim, eu sou advogado há mais de 20 anos, né? Acredito que, né, minha OAB é de 2004, então estamos com 21 anos aí de Legal. OAB, mas eu costumo dizer que eu tenho 25, 26 anos, considerando que desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu também pisei no escritório de advocacia, né? Que é o escritório do meu pai, né? Falecido em 2022, que dá nome ao nosso escritório, Arnaldo dos Reis, Advogados E que é uma Associados. justa homenagem, né? Pois é, exatamente. Desde lá de trás, quando nós colocamos esse nome, eh, que ele fazia questão que colocasse o nome dele, e eu já não, eu já preferia Reis Advogados, mas não podia, porque já existia outro escritório com esse nome, então caiu no colo dele, né? Falou, pô, Arnaldo dos Reis E Advogados. normalmente, né, eu acho que tem uma normativa aí da OAB, né, que você tem que colocar a palavra advogados, alguma Isso, coisa? isso. Era, se eu não estou enganado, na época que a gente constituiu, era advogados associados. Hoje se recomenda sociedade de advogados, né? Mas nós não alteramos o nosso. E o nosso contrato social tem uma cláusula que é exigida pela norma, inclusive, que diz que em caso de falecimento daquele que dá nome ao escritório, pode permanecer. A razão social, senão não poderia, Ah, que né? Teria interessante que isso. mudar ou para Arnaldo dos Reis Filho, ou para Reis e demais sócios, né? Reis e outros, né? Reis Eu falo e, assim que na área do agro usam muito isso, né? né? O nome da pessoa e outros, né? A advocacia tem isso, né? Quando você coloca o sobrenome de todos que são sócios, acaba ficando aqueles nomes imensos, né? Eu fico pensando como Fica, que a secretária atende, né? O telefone, né? Falando são várias 10 siglas, né? sobrenomes seguidos, E às né? vezes os sobrenomes são distintos, né? Sim, fica estranho, né? É, Mas são limitações, de fato. Não dá para sim. você ir lá e criar um nome moderno, de fato. Eu lembro quando eu montei a minha primeira empresa de contabilidade, o CRC tinha uma. Eu fui registrar e eles falaram assim: olha, recomenda-se a palavra contabilidade. Eu falei assim, bem, recomenda-se é Não diferente é de obrigatório. obrigatório, então eu não vou pôr. E aí foi bom porque de fato a gente acabou expandindo para várias áreas e não ficou só limitado naquela área de atuação. Legal. Bom, eu sou especialista em direito tributário, né? Fiz minha pós-graduação nos idos de 2004 e 2005, na PUC de São Paulo. Uma época muito boa, muita experiência que eu adquiri lá. E ao longo do tempo fui me especializando, né, eu costumo dizer que eu sou tributarista raiz, né? Quer dizer, não sou o tributarista das 1000 teses tributárias a todo custo, enfim. Eu procuro compreender a situação de cada cliente e sofri muito com isso. Sofri porque você vai entender muito bem isso, né?
fiz a minha pós-graduação, 2 anos, né? Saí de lá com meu certificado e minha pastinha dizendo: sou especialista em direito tributário. Agora, basta eu conversar com as empresas né, e vender o meu trabalho. E, na verdade, a hora que eu sentava para conversar com o contador, né, a dificuldade era imensa de comunicação, né? Uma coisa é a teoria, né? Uma coisa é o direito tributário. As pessoas às vezes até confundem isso, né? Uma coisa é o direito tributário, outra coisa é o fiscal, é a É a contabilidade execução em si, tributária, né? né. Fiscal, a Sim. execução, né? Então o contador vinha ali com 1000 termos e expressões, e aí eu falava, né? Mas, né, não me conforto com essas coisas, né? Eu falei, não, eu vou atrás. E a partir dali, então, eu tenho extensão em contabilidade tributária pela APET, fiz diversos cursos de contabilidade, contabilidade geral, avançada, enfim. E um dos melhores cursos que eu fiz, na verdade, e aí viabilizou desde então, desde essa época, o meu diálogo, né, com a contabilidade, com os contadores. Foi até um curso que a minha presença nesse curso, como nesses outros também, era engraçada, porque ali só tinha Você era um estranho no um ninho. estranho no ninho. O pessoal falava, ou era curso de quem estava querendo fazer concurso, então vinham me perguntar, e aí, o que que você vai fazer? Fiscal do ISS? Fiscal auditor da Receita? Eu falava, não, só sou advogado. Eu só, Quero eu conhecimento, só né. quero conhecimento, né? Enfim, e esse que eu fiz é a formação de analista fiscal. Que eu lembro que o que tinha ali comigo nesse curso? Faturistas e assistentes fiscais de empresas, né? Por quê? Que queriam subir e se tornar analista dentro da empresa, né? Uhum. E eu era o único ali que era advogado. Mas enfim, foi um curso fantástico, porque eu saí emitindo nota fiscal, né? Na mão na época, né? É, você foi ver na prática como que funcionava, né. E Exatamente. seu pai também era tributarista ou não? Não, Não. não. Isso até explica um pouco, né, da minha carreira, da minha escolha, né, pelo direito tributário. Porque logo que eu entrei no escritório, eu percebi, né, que havia essa tendência ali dentro de uma advocacia para empresas, mas ainda muito embrionário, né? Na verdade, o meu pai fazia de tudo, né? Com o tempo, ele foi conseguindo se dar ao luxo de tirar algumas coisas que ele não gostava, né? E daqui a pouco até a gente vai chegar num ponto que você tem participação, né? Opa, Então lá atrás ele tirou. muita calma nessa hora, hein, É, pessoal, vai ter coisa boa aí, hein. então lá atrás ele já tirou a parte criminal, por exemplo. Não mexo com criminal, né? Então não fazia nada relacionado a isso. E ele detestava direito do trabalho. Não gosto do trabalhista, é só negociação, e o empregado pede tudo que quer e tal. Ele não era uma Não postura brilhava os de, olhos dele e era é, um tipo de coisa que ele queria fugir, né. é tendencioso, a justiça só vai para o lado do empregado e tal. Inclusive no escritório, né, ele trabalhava sozinho, né? Tinha outras salas lá com outros advogados, mas os advogados dividiam a despesa do escritório, né? Entendi. Basicamente, dividiam a Um despesa com ele, rateio ali, né. rateio. Eh, um deles lá, o meu amigo, inclusive, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e sei que ele também tem muito carinho pela gente, pela nossa família, é o Carlos Foltran, né? Uhum. Que é um grande advogado trabalhista e que, assim, se tornou um advogado trabalhista porque, né, muito atentamente percebeu que havia essa possibilidade lá dentro e direcionou para essa área, né. No fim, o Carlos hoje tem o escritório dele, enfim, ele já e sempre dizendo isso: "Eu tento viver a minha vida muito semelhante à do seu pai", ele falava. Então construiu ali o escritório dele, enfim, tudo. Usou como benchmark, né, ali, né. Exatamente, né. E então ele ia dando um jeito de ter ali profissionais que, embora não fossem sócios, não fossem parceiros, eram profissionais que para onde ele conseguia E tinha uma direcionar. convivência diária ali, né. É. E eu percebi, na verdade, assim, como eu vivenciei um pouco de tudo desse generalismo dele ali, eu fui me identificando, né, com o que eu queria, né. Aliás, eu diria assim, né, que eu me identifiquei muito mais com o que eu não queria. E o que eu não queria era o direito em si, né, a advocacia em si já
carrega consigo bastante tensão, né. A gente aprende desde o começo da faculdade da lide, né, que é o conflito de interesses. Então é tudo conflito, regra geral, né. E eu não gostava muito disso, sabe. Embora, né, eu sempre fui muito combativo, mas isso me desgastava e não A era que preço, né, é, então você combatia, exato. mas tinha um Ah, preço emocional ali, foi né. muito bem lá, foi muito legal, tá, mas, o preço que eu paguei só eu sei, Sim. né. Então eu fui percebendo que havia muito mais objetividade, muito mais até, digamos, planejamento, possibilidade de se planejar, né, de fazer um trabalho muito mais, interessante, prazeroso, advogando para empresas. Então, foi ali que eu olhei e falei: "Tá, tudo bem, mas aqui nós somos basicamente civilistas, né? Tem bastante coisa aqui, direito civil, era aquela advocacia reativa, em que meu pai sentava e recebia os, As os, demandas, as né. demandas, né? Chegou um E processo, defendia, né. né? E é interessante que a empresa pagava para ele, algumas empresas mensalistas pagavam mais por ter a segurança de tê-lo como advogado, né? Para entregar aquela ação que chegou, para que ele fizesse a defesa, pouco exigiam em termos de assessoria. Vez ou outra ligavam para tirar alguma dúvida. Contratos, por exemplo, não passavam pelo nosso escritório na época do meu pai. E você está falando uma coisa que é interessante, né, a gente tinha um modelo, né, de todos esses profissionais, a gente estava falando um pouco agora aqui fora do ar, né, da questão do generalismo, né, então em várias atividades, né, inclusive no direito, na contabilidade, em outras áreas, você tinha um profissional muito Uhum. generalista, né, então era aquele Sim, que é, fazia de Gênesis a Apocalipse, né, tudo eu sou especialista em tudo, né, o é, marido de aluguel, né, que na e verdade é aquele que vai saber, necessariamente, ele vai saber pouco de tudo, né? Mas esse é o problema, né? Então verdade. você nunca vai ter uma situação aprofundada. Foi aí que eu comecei essa construção. E aí, né, falei, bom, já que eu estou inventando isso, então, no mínimo, eu tenho que me responsabilizar pelo mais difícil, né, que é o tributário. Então, o Sim, médico, ele era aquele que recebia o paciente. sim, Agora, hoje, você tem médico tratando da saúde e não da exato. doença. Eu lembro que tem um doutor Alexandre, né, que era presidente da Intermédici, né, de Piracicaba. Um dia eu Uhum. estava numa palestra dele e ele falou exatamente assim, né, numa palestra de CIPAT. Nós cuidamos da doença e não da saúde. E hoje, se você for ver o mercado de Exatamente. bem-estar, é um mercado até por conta da população estar envelhecendo, né? E nós fazemos parte disso. Nós que estamos na segunda idade, né? A nossa geração está indo para a terceira idade e a tendência é que até 2050, né, nós seja um país mais idoso do que de pessoas jovens, né? Então a população está Uhum. envelhecendo, né? Assim como aconteceu com o Japão. Estava vendo uma reportagem, são milhares de pessoas acima de 100 anos no Japão, acho que coisa acima de 500 mil pessoas com mais de 100 anos. Ou seja, a longevidade aconteceu porque eles se prepararam para Sim, isso. sim. Olha E que se você interessante. comentar, né, esse movimento consultivo que está muito em moda agora, né, nós estamos falando de 2013, isso que você comentou, né? Então, mesmo na época que eu tinha o escritório contábil, eu entendia que eu tinha que dar um apoio para o Sim, cliente de forma consultiva, né? E naquela época era meio uma loucura, né? Eu falei, nossa, mas você é contador, você não tem que se meter com isso. E o contador tinha uma versão quando aparecia consultor, né? sim, exato, Né? assustava, né. E você vê como, às vezes, né, a necessidade das pessoas é por algo simples, né. Ninguém precisava ali de alguém que fosse inventar a roda, não é Não precisa verdade? de uma coisa da NASA, né? É, não veio o consultor da NASA lá, e Sim, tanto que, eu brinco até hoje isso no escritório, e falo: "O Reginaldo fez a pergunta mais básica que poderia ser feita por alguém", né. Ele não precisou dos anos de experiência dele, nem nada para falar: "Ah, que legal, então a ideia aqui é um escritório empresarial, tal. Eh, quem vai fazer o trabalhista?". E eu respondi na hora, na lata, veja como, a gente é muito do que são nossos pais, né. No meu já caso ele dizia a era música, né? Como os nossos como pais, os né? nossos pais. E veja, eu tinha ele como meu pai e também como Seu meu mentor, né? exemplo de É, meu mentor, meu exemplo de trabalho, sim. né. Logo que eu pude ali, eu já cuidei de ficar numa salinha espremidinha ali, na ante que seria a antessala dele, para falar: "Bom, aqui eu pego de tudo, eu faço de tudo". Você virou o filtro ali, né? Exato. Então, até por isso eu digo, sei lá, eu estava no
começo do terceiro ano da faculdade, eu já fazia petições e tal, porque eu respirava aquilo, né? Sim. E ali você vê a resposta que eu dei na lata para você, eu falei, não, não, trabalhista a gente não gosta, né? Puxado pelo meu pai. Eu falei, mas peraí, né? Como que vai ser um escritório empresarial, né, sem o trabalhista? Que é uma das maiores demandas, né, É, inclusive estivemos recente no evento Conexão Empresarial, que o assunto foi pessoas, né, cada vez mais o conflito de gerações, né, não só litígio, né, que é o lide sim, que você falou entre pessoas, mas as gerações estão entrando em conflito, né. sim, O que antes para mim e para você soava como uma orientação, agora é um assédio, né. exato. Era uma É, orientação mais é, enérgica, podemos dizer é. assim, né, a nossa geração aguentou muito isso, né. E o que cabe a gente, né? Esse é um ponto importantíssimo, né? Que a gente vai poder falar aqui ao longo da conversa. É, cabe a gente, aqui, numa conversa, né? Aleatória, discutir, né? Nesse exemplo, o assédio, se é, se não é e tal. Mas para o consultor, e aí estou falando, por exemplo, do advogado, na qualidade de consultor, cabe a ele falar, olha, isso você não pode fazer, né? Ou então você tem que estar ciente dos riscos. Essa orientação, né. Passar a orientação. E olha que interessante, você vê um assunto se conectando, né? Porque quem estava ali ao meu lado nessa reunião, que era o Paulo Viotto, que entrou no escritório no segundo semestre da faculdade, está até hoje lá, o advogado mais brilhante que eu conheço na parte trabalhista. Se eu tivesse qualquer problema trabalhista, eu entregaria para ele de olhos fechados, né? É o sócio lá do escritório, uma pessoa que durante muito tempo eu fiz questão eu tinha minha mesa, ele era estagiário ainda, então a mesa dele ficava aqui na minha frente, né? Então cresceu ali comigo. Mas nessa época, eu já tinha lá meus quase 10 anos de advocacia e ele também já era advogado, né? Uhum. E aí ele disse, né? Não, é, deixa essa área então comigo, né? Que é outra casca grossa, né? Vamos falar a verdade. O trabalhista, você tem a dureza da orientação para o cliente, que muitas vezes não é bem recebida. E esse é uma frase que eu uso muito no escritório, que eu falo, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, Mas o que é necessário, que é necessário. Eu né. uso essa frase com delicadeza ali e tal, sabendo encaixar, mas a gente não abre mão disso. Eu falo assim, se eu falar o que você quer ouvir, eu não sirvo para você, né? Como advogado, eu tenho que dizer o que é o certo, ou os caminhos que existem e você decide, mas eu não posso falar o que você quer ouvir, né? Então, isso tem muito no trabalhista. Já é difícil essa parte. E a gente sabe que o trabalhista é audiência, né? É muito dinâmica, a tal da verdade, a busca da verdade real e tal, muito mais do que o papel. Então, né, a gente trabalha lá no escritório graças a essa construção que o Paulo fez desde então, né? E eu pude participar bastante disso também, de falar, Paulo, vamos nos organizar, que é assim, primeira coisa, vamos dar tranquilidade para a pessoa que vai fazer audiência, né? Para testemunha, para o preposto. Então, existem reuniões antes. Ah, vai ter perícia? Vai antes lá, vê o lugar. Enfim, o Paulo, eu falo que ele fica mais nos clientes do que no RH dos clientes ou até no chão de fábrica ali, do que no escritório e na casa dele, né? E de Que é, fato, é essa atuação lá, ela é diferenciada, né, e o que faz isso. de vocês serem, referência nisso. E ele, uma das providências aí, um dos pontos que eles andaram fazendo esses tempos que eu achei muito legal é isso, uma palestra sobre assédio, né? Nós fizemos isso em vários clientes, né, para conscientização, É, e agora né? com a NR1, né, que fala agora da saúde mental do trabalhador, né, Exatamente. então tudo está É, conectado, né. então, você vê, né, de uma pessoa que 12 anos atrás respondeu isso para você, né? Não, trabalhista, né? O que se tornou hoje, né? Um escritório que tem uma equipe nessa área de 5 advogados, se eu não estou contando errado aqui, 5 advogados, mais uma estagiária, que dá palestra nas empresas, que vive ali o RH das empresas. Quer dizer, nós temos a, uns, o maior cliente nosso, talvez hoje tenha ali quase 1.000 funcionários, né? Um RH rigorosíssimo.
né? E o Paulo vivendo nesse RH. Para você ter uma ideia, esses dias ele estava lá comemorando comigo, falou: Arnaldo, estamos invictos a 6 trabalhistas. Quer dizer, é uma coisa difícil de acontecer, Né, e uma coisa para né? Falou, comemorar, né. invicto 6 trabalhistas que a gente ganhou inteira. Quer dizer, é, né, lógico, que seja bem claro, né? Vamos dar a César o que é de César. Não é só a atuação nossa, é a atuação nossa combinado com o É um RH trabalho em conjunto, né. firme, sério, enfim. Até porque o trabalho de vocês é da orientação, né. E olha se que coisa bacana, né, e eu costumo aproveitar o nosso podcast para pegar alguns insights, né, eu fico prestando atenção no que o entrevistado está falando, no caso você, e você comentou uma coisa importante, né, a vida não é sobre respostas, né, e sim sobre perguntas, né. Então Exato. você falou, uma coisa interessante, né, você veio com preconceito de uma área trabalhista que você não tinha vivenciado, mas que já era algo que seu pai não gostava. Sim, E você tinha uma predisposição em ter uma empresa, um escritório voltado para a empresa, e a trabalhista é uma das principais dores do empreendedor, né, do sim. empresário. E olha só para você ver como que tudo fez sentido e hoje, né, 12 anos depois, é a sua maior área É, dentro da e, empresa, né. e transmite isso para mim, né? Eu cheguei a fazer alguma coisa que já fiz de tudo na vida, então já atuei em algumas trabalhistas, né? Mas outra coisa é você fazer isso que o Paulo fez, porque ele saiu daquela nossa conversa e foi se inscrever numa pós-graduação, 2 anos Que de fantástico. pós-graduação, né? Então ele também é um especialista em direito do trabalho. E ali começaram as audiências e todo mundo e com preparação e tudo mais. E aí, hoje, quando ele comenta comigo algum caso, né, quando é mais importante, mais relevante, assim, eu, eu adoro conversar sobre isso. Você percebe uma coisa que eu rejeitei lá atrás? Hoje eu gosto de conversar E porque eu falo como é estratégico. Temos esse caminho, sim, temos esse, né? A gente tem um cliente, por exemplo, que tem uma situação lá de uma periculosidade ali que ele tem, que alguns cobram, a maioria das ações tem essa cobrança, e no fim, putz, realmente isso aí, né, eu tenho que pagar essa insalubridade, essa periculosidade e tal. É, então o que que a gente faz na verdade, né? A gente senta com esse cliente, discute, porque ele tem 3 caminhos: continuar recebendo essas trabalhistas e fazendo acordos, que a gente sabe que a perícia vai ser desfavorável. Ele tem a possibilidade de reformar todo o lugar ali para poder colocar, resolver o problema de periculosidade, e ele também tem a opção de pagar periculosidade para todo mundo, mas não compensa, né? Então, é o trabalhista em números, né? Números para o gestor. Você tem, tá aqui, ó, você tem esses caminhos, né? Então, se eu vou lá, simplesmente sou um advogado que faz defesa trabalhista para ele, né? Ele não ia ter essa visão, esses números para ele, né? Nessa mesma linha, né? Antes da gente começar aqui, você estava me mostrando esse vídeo que eu vi também do Abílio Diniz, né? Falando sobre um contrato, problema né, de um de um contrato que ele contrato. teve. Essa foi uma criação muito interessante no meu escritório também. E aí já entra uma figura, e veja que você aparece na história de novo, por incrível que Olha pareça, só, está vendo? breaking news, olha só eu de Maravilha. novo na história aí. Olha, nada disso foi combinado, né? Bom deixar Não claro que foi, não não foi, não combinamos estava nada no disso, briefing, viu? né. Pois é, que é quando você indica o Marcelo para o Legal. escritório, né? Que é um outro Que trabalhou advogado, comigo 6 anos, um abraço para o Marcelo né? Giacomazzi aí. Né? E veja que interessante, Marcelo com conhecimento na parte de RH, porque era onde ele trabalhava Sim, no seu escritório, chegou ali como estagiário e a primeira área para a qual ele foi, ele ajudou muito o Paulo na parte trabalhista, mas eu tinha um objetivo. O meu objetivo era o escritório de advocacia focado para empresas. E eu já era o tributário, e Paulo já era o trabalhista. Então não adiantava o Marcelo ir ali somar no trabalhista. Paulo que tinha que se virar ali, assim sim. como eu me virava. E aí, veja que interessante. Uma coisa que até então, acho que
Na época, não vou me lembrar agora, mas com certeza meu pai deve ter criticado essa minha. A gente tinha algumas divergências ali, né? A divergência ela acaba sendo saudável, né? Normais, normais. Absolutamente normais, questão de geração mesmo. Sim. Falei, agora, Marcelo, você é o. Ele tinha se tornado advogado, falei, você é o advogado da área contratual do escritório. Ah, contratual. Só faltavam os contratos, né? Não, brincadeiras à parte, na verdade, assim, vinham contratos de alguns clientes que já tinham essa noção, né, da Sim. importância do Já tinha essa contrato, né, consciência, né? que não vinham nos procurar só depois que o contrato dava problema, então já tinha, mas eram poucos, muito poucos mesmo. Então, na verdade, eu assumia isso, né, junto com o tributário, então eu falei, olha, eu preciso focar mais no tributário, preciso focar na gestão dos clientes, então agora você vai cuidar do contratual. E foi incrível, que eu acho que foi a área que, em termos de volume, mais rápido cresceu. Porque bastava, né? E é isso que, né, fica, acho que uma mensagem até aqui para os empreendedores, que é o seu Exato. público, que bastava um simples toque para o cliente, né? De falar, viu, é, você está aqui, você nos paga uma mensalidade para ter essa assessoria e vocês não assinam um contrato? Não tem fornecedor, não tem cliente, não tem os próprios Vocês não têm empregados, relação né? com os seus stakeholders, né? Pois é, temos. Não, mas aqui o pessoal vem e tal. Então, mas por que você não passa esses contratos? Você não passa por uma revisão nossa? Talvez a gente tenha apontamentos que vocês não perceberam, né? Então, legal e tal. Foi assim, um estalo de dedos que a área foi ganhando volume, né? Hoje tem dois advogados exclusivos lá. A Ana Lúcia, que por sinal é minha irmã, né? Tá lá no escritório também desde as origens, né? E o Luiz, que é um advogado também aqui de Tietê, mas hoje trabalha remotamente, que mora em São Paulo, né? É, o, e tem o Matheus também, que está se tornando advogado agora, que esse ainda pisa em mais de uma área. De um setor. Mas e assim, incrível também como isso se encaixou à perfeição pro Marcelo, naquela época dele, né? Naquele momento, né? Naquele momento, porque ele é muito, né, rigoroso, coisa de, né, Cartesiano, né? analítico e tal, apontava, mandava os e-mails bonitinhos para os clientes, né? Contrato não é simplesmente bater um contrato com pessoa, você pode bater um Bater contrato, um não tem contrato. essa expressão, até hoje um ou Isso é outro verdade. ainda usa essa expressão, eu falo, você vem falando assim já, né? Era igual quando o Então, pessoal usava o termo equivocadamente, né? Aviso prévio. aviso breve. Nem existe a palavra, né? É aviso prévio, né? Né? Então a gente tinha essa a gente começou a ter essa área para elaborar contratos, mas eu acredito que o que mais seja feito lá é revisão de contrato, com apontamentos, né? Aqueles contratos que a gente sabe que não dá para mexer, contratos de adesão, mas tudo bem, o cliente é bom ele ter um resumo, né? E aí já dispara para as E áreas, saber os riscos que estão saber os correndo, riscos, né? né? Até porque hoje, né? E você falou uma coisa muito importante, com o direito digital agora mudou muita coisa, né? Uhum. A gente às vezes não percebe, mas toda vez que você entra num site ou que você faz cadastro dentro de uma plataforma, tem o termo de uso. E normalmente ninguém lê o termo de uso, né? Aí É, você clica lá naquele íconezinho, e aí às vezes no termo de uso está dizendo, você autoriza que todos os seus dados sejam compartilhados com todas as empresas é, que têm a relação conosco. Ou seja, exato. e aí um belo dia você recebe um contato. Como é que você conseguiu meu contato? Se É, bem, você é. autorizou. Daí a importância, né, da legislação aí da LGPD, né? Por Sim, exemplo, para tratar dessas situações no âmbito legal, exato, de não permitir mais que um clique ali e a pessoa pode fazer o que quiser, exato, né? E daí a importância, veja só, né, da área contratual para inserir cláusulas de LGPD nos contratos. A exato. gente, nossa, cansou de fazer isso lá, né? De ajudar a estruturar o tratamento de dados, coisas assim que normalmente, né, o empresário está lá preocupado em vender o produto dele, em prestar o serviço dele e não se atenta para isso. Então, foi o que eu disse, assim, foi muito, foi relativamente fácil de fazer com que essa área ganhasse volume, porque foi simplesmente um alerta para o cliente, né? E aí Exato. falar. Então, a gente
colocou isso, nessa época o Marcelo ainda está lá, mas com o crescimento da área trabalhista, a gente falou, Marcelo, não tem como, vai lá. Bota, E a partir daí, né, a área foi crescendo. E o contratual, falei, caiu como uma luva, assim como para o Marcelo, para a Ana Lúcia também, né? Que é aquele perfil, né, rigoroso também, um perfil que analisa com cautela, com cuidado. E eu, vira e mexe, ela vem comentar comigo, olha, você viu isso aqui, isso aqui? Eu falo, viu, é o seguinte, você põe no e-mail, registra no e-mail. Nós não documenta, né? somos os, nós não somos nós não somos o empresário, né? Nós protegemos, tentamos proteger o empresário. Como? Mostrando os riscos, É, e o mostrando os advogado caminhos. não é o legislador, né? Na verdade, Exato. você faz a É, interpretação e orienta, né? esse é um dos maiores, eu diria, uma das maiores características que eu tento levar. Eu disse dessa frase que a gente fala, que eu não, eu gosto de usar ela, que falo que eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. É, mas essa é outra, e está relacionado a isso, né? Essa questão da gente reconhecer que o que manda é a lei. Ah, tudo bem, vai. Existe uma questão nessa lei, uma inconstitucionalidade tributária, tem muito disso, né? Tem. Beleza, vamos discutir. Mas vamos discutir com segurança, né? Vamos discutir com segurança. Já dá É, para. uma palavra que eu lembro da época que eu atuava como contador, eu lembro que às vezes o cliente recebia, né, contato de escritório de advocacia, né, na sua área, inclusive, é uma área que é muito, acaba sendo uma área que é muito assediada, né, pelas empresas, né, que é a área tributária, eh, Muito, muito. créditos tributários. Então, Aham. você tem um monte de gente aí, às vezes, no mercado apresentando soluções mirabolantes, né? E aí, eu lembro que quando, às vezes, o cliente chegava e me perguntava, "Pô, qual a sua opinião?" Eu falei assim, tá, né? Ele falou que entra com a liminar. Ah, liminar. E eu falava Fala assim, pra mim. olha, eu, falei assim, eu tremia, né? Eu falei assim, nossa, gente, a liminar, ela pode cair a qualquer momento. Então, eu falei assim, a gente precisa de um pouco mais de segurança, né? E a gente eu lembro que eu comecei a trabalhar na metade para o final dos anos 90, ali por volta de 96, 97, e eu me lembro que naquela época tinha lá um percentual que você pagava mais no COFINS, e algumas empresas deixaram de pagar naquela época, ali por idos de 99. E se não me falha a memória, desde por volta de 2008, 2010, acho que talvez até um pouco depois, o Supremo deu ganho de causa para a Fazenda Nacional. E aí você tem pessoas que tinham no mínimo quase 30 anos de Sim, impostos para devolver sim. e eram eliminados. Eu sei bem como é isso, Reginaldo. Eu falo que, olha, se eu tiver ali no meu leito de morte, ali no final da minha vida, e alguém vier e falar liminar no meu ouvido, capaz que eu ressuscite ali, pule, de tanto que isso me persegue, porque é, dois grandes erros, que eu diria, relacionados a esse bicho, né, a liminar. Um é que as pessoas usam isso para tudo, né? Então ela pensa assim, ah, eu Indiscriminadamente. indiscriminadamente. Tô apertado com alguma coisa aqui, pô, não dá para conseguir uma liminar? Então, assim, né? Não vou ficar aqui me atendo a questões técnicas, mas veja bem. Primeiro, liminar não existe sozinha. Isso é a primeira coisa que a pessoa tem que entender. Liminar é uma decisão provisória, né? Provisória, precária, né? Numa análise, os juízes gostam de falar em cognição sumária, né? Hoje em dia até o STF está se policiando com questão de usar uma linguagem mais simples, né? Então, na verdade, quer dizer que o juiz olhou por cima, né? Cognição sumária é olhar por cima, Dá uma. né? Dar uma olhada por cima e tal. Mas, sobretudo, é uma decisão e é sempre por conta e risco de quem pede, né? E às vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Mas ela é dada dentro de um processo. Então, não é assim, ah, eu quero uma liminar porque eu estou com um problema. Não, primeiro assim, cabe a ação especificamente para essa situação? Cabe. E aí nós vamos estudar se nós podemos antecipar uma providência que nós entendemos que é urgente, que é dada pelo juiz mediante liminar, né? Para você ter uma ideia, nós temos um caso, a gente está falando dessa questão de por conta e risco, tem nada a ver com o tributário, mas nós temos uma causa lá, acredite se quiser, os problemas se iniciaram em 1988, né? Até hoje ela está em andamento,
hoje, felizmente, a nosso favor, a favor do nosso cliente, que teve máquinas apreendidas lá atrás pelo banco, dizendo que não tinha pago uma dívida e a dívida estava paga. E como é que o banco conseguiu apreender? Uma liminar, né? E aí todo o processo rolou, o processo ficou anos parado no tribunal, aquela época demorava muito para julgar, o banco com 1000 recursos e tal. Mas o ponto que eu quero comentar interessante, veja só, nessa época eu estava no início da profissão quando eu dei entrada na responsabilização do banco. E você pensa, né? Você teve que entrar com uma ação de indenização, não? A liminar que o banco pediu foi por conta e risco dele. Portanto, se ele perdeu a ação, ou seja, foi julgado improcedente o pedido dele no final, Uhum. eu não preciso nem entrar com uma ação própria para cobrar a responsabilidade do banco. Eu já entro direto com a liquidação da sentença. Ou seja, nós só vamos falar de números. Quanto que você me deve pelo que você me causou? Né? Danos materiais, lucro Sim, aí cessante. você faz toda a conta, né. Então, nesse ponto que eu quero chegar. É um instrumento que, primeiro, usado popularmente, vulgarmente, de forma inapropriada. E segundo, pensando em termos tributários. Que é isso? Todo mundo te oferece. Né? Fala, não, eu já vou conseguir desde já uma liminar e tal. Não deixam isso muito claro, né? Coisa que eu nunca fiz. Eu até brinco e falo, como o meu escritório está aqui há mais de 50 anos, né? É, e você sabe onde eu moro. Eu até brinco, falo, então eu não vou jamais fazer um negócio que possa gerar risco para o cliente, Causar problema, a né. não ser que ele faça a questão. E aí ele vai dar um ok para mim. Assumir o ônus de Então ser ousado, né. a liminar tem esse aspecto, né? Das Sim. pessoas de depois ser caçada e gerar. O começo da minha profissão foi isso, foram situações assim, o cliente fala, essa execução fiscal aqui, a fazenda entrou, porque eu aproveitei essa liminar nesse processo. Falei, mas e o advogado que cuida? Não, ele só cuidou da ação, ele não cuida agora do problema. É, e uma das coisas que você está comentando é importante a gente falar para os empreendedores. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, com a mesma velocidade que essas oportunidades e essas empresas aparecem, com as oportunidades elas desaparecem quando dão algum problema. Sim, Por isso que é muito importante o empreendedor ele ter parceiros e ter empresas que prestem serviço de forma contínua, para que ele possa ter realmente uma segurança, que é aquilo que a gente estava comentando do acolher, né. Então, você sim, não vai fazer uma loucura numa ação trabalhista, porque você tem o acompanhamento da empresa e conhece até o perfil daquele sim, empreendedor. Agora esse pessoal que vem e vende essas opções, e eu percebi hoje uma deteriorização desse mercado, em que você tem pessoas até low profile, até pessoas que não são do meio, em busca das comissões, porque como a gente está falando em montantes grandes, né, às vezes o contribuinte deve lá milhões em impostos e a promessa é de que aquilo tudo suma, né, ou desapareça sim. da noite para o dia, e aí um monte de pessoas, né, um monte de espertalhões começam a aparecer querendo ganhar comissões, Isso, e o cara exatamente. está preocupado só com a comissão. Se vai dar certo ou não, não importa. O importa é que eu tenho que fechar o contrato, o cliente tem que aceitar, paga um sinal, Isso, né. isso. Vira e mexe a gente recebe isso lá, porque o cliente nos encaminha. Uhum. E alguns eles trabalham muito a questão dos números, né? Veja aqui a economia que você vai ter e coloca e aí o cliente pede o nosso auxílio. Que esse é um outro ponto acho que é legal de falar aqui também, Uhum. que é assim, às vezes a pessoa espera, né, de um escritório de advocacia ou de um advogado tributarista, aquele cara que fala, pô, esse cara vai resolver meu problema, vai me dar um monte de economia. Olha, nós temos essa frente no escritório, né? Só que eu considero ela secundária, porque o primeiro ponto é te dar segurança. Então, eu digo isso, não tem problema, não se sinta melindrado porque você de repente se interessou por um produto que eles sabem como vender, né? Eles pedem um documento qualquer seu ali, Sim. né? Multiplica por Com a 60 porque nota ele fala que eu sei, eu só preciso do XML da é nota, ou então você me isso. dá 12 horas de procuração no ECAC. Isso, ele puxa tudo ali, ele identifica alguma coisa, faz vezes 60, fala aqui o número que você tem. Eu vou até contar uma interessante que aconteceu disso, mas assim, só para ficar claro, então, quer dizer, eu, como empresário, olhando pelo lado empresário, que também sou empresário, né? A gente Uhum. gerencia, hoje Sim, eu claro. estou à frente de um escritório de uma empresa que Empresa. tem 23, 24 pessoas trabalhando ali.
Uhum. né. Então, eu sei como é isso, a gente sempre quer buscar otimizar Sem recursos, dúvida. a gente quer buscar. Então, o que acontece? Eu dou muito mais valor para quem me protege, para quem evita que eu tenha um problema lá na frente, que daí eu vou ter dificuldade para resolver, vou perder certidão, né, do que alguém que vem e fica o tempo todo me oferecendo, né. Benesses, né. Assim, você vê, um cliente meu me chamou, dizendo: "Arnaldo, o pessoal está oferecendo um negócio aqui para mim", e eu percebi que o cliente estava com muita pressa na minha análise. Eu falei: "Calma, eu analiso isso com calma, por quê? Porque ele está te oferecendo", eles gostam de falar em oportunidades, né, 10 oportunidades aqui, eu tenho que olhar uma a uma, o entendimento jurisprudencial, se está aceito, se não está. Ele falou: "É, eu estou com pressa", porque ele falou para mim que isso eu já, É, recebo no mês que vem, já recupero no mês que vem, na minha folha de fluxo de pagamento. caixa, Maravilhoso. imediato. Então, a gente falava de liminar agora, liminar já ficou para história, liminar é anos 90, começo dos anos 2000, 2010. Agora o que o pessoal está fazendo é isso, eles falam que tudo é administrativo, não precisa da ação judicial, tá. E esse é a liminar do momento, que Sim, é o que oferece o risco. como diz, é a trend do momento aí, né. Exatamente, as pessoas não às vezes não têm essa visão, então nesse caso eu percebi o desespero do cliente, falou assim: Eh, R$ 400.000 já vou ter para bater na minha folha. Pô, isso vai Eu fazer vou uma diferença pagar enorme para encargo na mim, né. folha. Daí eu já bati o olho, falei: "Eu não sou a pessoa que olha ali uma folha de pagamento e já fala na hora de números e tal", mas na hora que eu bati o olho, eu falei: "Viu, 400.000? Não é possível". E aí veja só, ele me mandou o material, eu analisei, eu conhecia todas as teses que tinham ali. Existiam teses, eh só para você ter uma noção, desses 400.000, sobraram R$ 3.000 que realmente ele, já tem solução de consulta, COSIT, é pacífico, ele poderia ir lá Ou seja, e líquido e lançar. certo. O resto, Reginaldo, ou o STJ já tinha afastado, ou ainda estava em discussão e, portanto, você não pode sair fazendo se você não quiser ter um Sim. problema depois, né. E aí ele me chamou para reunião. Só que o cliente me chamou e não avisou, não sei se de propósito ou não, os pessoas que estavam oferecendo isso. Então, eu caio ali de paraquedas na reunião, vi que o pessoal ficou meio assim, né, e a planilha estava lá aberta, com os 400.000. E aí, ele foi mostrando os argumentos, e tinha até coisa assim, falei: "Então, essa decisão do", vou dar um exemplo que todo mundo conhece, muitos já ouviram falar, acompanharam, a tal da limitação da base de cálculo do sistema S, né, Da contribuições para folha de terceiros, que pagamento, seria, né, que é até limitada a 20 salários 20 salários mínimos. mínimos, né. Perderam, os contribuintes perderam essa discussão. Existe lá uma questão de vincular uma associação, mas nem era isso que ele estava Sim. oferecendo. Ele dizia jurisprudência pacífica no STJ e colocava a jurisprudência, que de fato uma turma julgava favorável mesmo. E eu cheguei na reunião e falei: "Mas espera um pouquinho, esse é o recurso especial XYZ, mas tem foi para a sessão isso aí, virou um repetitivo, foi julgado recentemente". "É, pois é, mas ainda tem o STF". Mas, sobretudo, o que entristece é saber que tem os profissionais, né, vendendo ilusões para as pessoas É esse e com o esse é o direito tributário. isso é Qual a é a grande dificuldade? Que a gente, isso é assim, né, fala tributarista, o rapaz já fica com medo, né, quando na verdade, o tributário que eu tento passar para as pessoas é muito mais esse, por isso que eu brinquei lá no início que eu falei: "Sou tributarista raiz", entendeu? é, não, e esse é o cuidado do conservadorismo, né, ele é fundamental, porque, se a gente for olhar, né, hoje a gente vive num ambiente de negócios, assim, bastante hostil, né, Sim, a gente tem uma taxa de juros muito alta, o que encarece o investimento, encarece o crédito. Então, quando aparecem essas situações, realmente é um gatilho, né, é sim, uma isca é, que, para quem sabe fazê-lo, o faz de forma bem, promissora e que acaba tendo muito êxito. Por quê? sim, Porque vai direto na veia, né, e ataca um ponto que é a reclamação de todo mundo, né, nós pagamos muitos isso, impostos, que de fato é é verdade, verdade. né, isso é uma verdade, mas com várias teses, né. Eu costumo, ser convidado aí nas empresas que eu sou conselheiro, consultor ou até mesmo nas minhas mentorias, a participar desse tipo de reunião, e aí você vê que outro dia estava participando de uma dessas reuniões, um rapaz, se não me falha a memória, ele devia ter pouco mais de 20 anos, e você vê que ele tinha um script muito bem montado, e é aquele negócio, né, você tem até o meio-dia de hoje, porque senão você vai virar sapo, né.
para fechar o contrato, né. E essa urgência no fechamento, olha, os portões vão se fechar como se você estivesse fazendo uma prova do Enem, né. Sim, Meio-dia em ponto, sim. fecham os portões se fecham e você perde essa oportunidade. Outro dia apareceu alguém falando: "Ó, eu tenho pela associação XPTO, você pode recuperar os últimos 10 anos, é só você Hum, entrar lá, daí você olha, a empresa é de um determinado ramo, ele entra numa associação de um outro ramo, posterior à decisão, daí falou assim: "Nossa, mas é um serviço muito mal feito". E até pegando isso, Arnaldo, a gente tem agora aí na área tributária muita novidade, né, que sim. que está vindo com a reforma tributária, a tributação dos lucros. Como é que você e o seu escritório está se preparando aí para essas novas demandas? Porque eu imagino também que, para essas novidades, a gente vai ter pessoas aí oferecendo Uhum. planejamentos tributários porcos, né, podemos dizer assim, né. Sim, exato. E milagres, né? Milagres e é evidente, como eu não sou contador, eu não vou ali a fundo nos números, mas eu conduzo o trabalho, eu tento conduzir, né, para os clientes, né? Nesse caso aconteceu isso, que aí veio lá um estudo, falou, não, tá aqui, ó, lucro presumido ainda vale a pena, né, do que o lucro real. Aí eu fui a fundo, olhei, falei, tá, vamos pensar assim, se ela está tendo prejuízo, o IRPJ e CSL dela vão ser zero. Então aí ganha. Só que o PIS/COFINS, né, de 3,65 vai para 9,25, quase triplica. Triplica, exato. Tá. Então, E aí os créditos vão só que ser tem a crédito. Então, em termos de conta, número, onde está a chave para analisar isso? Seus créditos de PIS/COFINS. Ah, mas hoje eu não ligo para isso. Claro, porque você é lucro presumido, o não seu toma PIS/COFINS crédito. é cumulativo. Mas você tem que simular. E aí eu me aprofundei no estudo e vi que, na verdade, tinha sido estimado o valor do crédito, com base no valor do débito. Aí eu apontei isso, falei, na verdade, olha, nós podemos estimar, porque esse é o ponto chave, Nevrálgico da ponto coisa, né. nevrálgico. Quer dizer, nós precisamos ir a fundo. Como? Vamos puxar tudo que a empresa, tudo que entra na empresa, vamos ver. Ali tinha uma questão específica, que um insumo muito relevante dela não é tributado pelo PIS/COFINS. Opa, então não vai gerar crédito aqui, de fato aqui não vai gerar crédito. Beleza? Temos que levar isso em consideração. Mas então vamos ver os demais e vamos listar e ver quanto seria esse crédito dela. Estimado, mas com o pé no chão, né? E a hora que a gente chegar nesse ponto, nessa análise, ainda tem mais coisa para ver, não é só isso, né? Você falou da governança. Falei, então, todo mundo vai estar pronto para formalizar ali? Será que a área, quem está no fiscal, contábil aí, tem alguém interno na empresa? Não tem ninguém, vai precisar de pelo menos uma pessoa. Ah, tem um, talvez precise de mais um. O escritório de contabilidade é terceirizado? A mensalidade dele é mais alta no lucro real. Então, tudo É, o isso tem que nível de ser controle ele é o maior, nível né. de controle, né? Você não quer ir para o lucro real para ter problemas, não é verdade? Então, Mistura a pessoa física com a jurídica, tem pagamento não documentado, mas né. então, mas isso que eu digo, essa é exatamente a nossa função, né? Sim. É pegar a pessoa que não tem esse conhecimento, e às vezes escuta falar, como eu estou falando aqui rapidamente, e fala, nossa, não entendo nada disso. Fala, calma, vamos lá, eu vou te acompanhar. É pegar na mão do empresário e falar, eu vou te acompanhar. É isso, né, que eu acho que a gente tenta fazer nas diversas áreas, Eu né? costumo eu vou dar um exemplo agora, né, eu falei que eu gosto de usar analogia e eu atualizei uma analogia agora, né, eu falei que às vezes você mudar para o lucro real, é a mesma coisa de você comprar um carro elétrico na zona rural onde o posto mais próximo está a 200 quilômetros de distância. Sim. A chance de você ficar sem energia para chegar no posto é grande e, É. principalmente você está numa zona rural que não tem energia elétrica. E não, e aí eu falo para você, que por isso que eu digo que, infelizmente, as pessoas vão estragando alguns termos que são algumas expressões que são importantes, como a do planejamento tributário. Porque elas acabam pensando assim, pô, será que esse advogado vai me dar uma operação aqui em que eu constituo mais uma empresa e faço isso e faço aquilo? Quando, na verdade, ela não está fazendo nem o arroz com feijão do planejamento tributário, que é o planejar. Que é Exato. isso? Você quer comprar um carro elétrico? É bom, então, primeira coisa é o seguinte, lá não vai dar. Então,
você consegue, sei lá, vender essa propriedade rural e sim. comprar aqui, ou você consegue arrendar Ou e então, alugar? muitas vezes, assim, ó, você vai comprar o carro elétrico, mas você vai ter que investir em energia solar, né, porque Isso. se você tem problema de É, energia por ser zona rural, você vai ter que e aí você começa a fazer a conta, tá, então se eu tiver que comprar o carro elétrico e eu ter que colocar energia solar, eu vou ter um tempo de ROI ali, isso. né, eu vou ter um tempo para retornar o Exatamente, investimento, né. exatamente, né, para essa empresa. Então a hora que a gente chega nesse número, que já não é mais um número estimado, vai ser um número real da para a pessoa, o que ela teria que contratar, o que que ela onde ela teria que investir. Ela até falou: "Ó, o meu sistema tá com problema", o ERP dela. "Ah, não tá legal o meu sistema". Puxa vida, se o seu sistema não tá legal, para hoje, que é lucro presumido, imagine para o real. Então, calma lá. Outra coisa, você tem expectativa que o mercado melhore? Tenho, talvez não volte a ter lucro. Porque na época que ela era lucrativa, sem A dúvida, margem passava lá dos oito por dos oito cento. por cento. Então, também Sim. essa continha básica que a gente também tem que fazer. É, e se a gente for olhar, né, o planejamento ele tem que levar em consideração o passado, mas ele tem que ser considerado projetando o futuro, É, né? Porque a gente vai fazer um planejamento para o próximo ano, é, tá? Qual que é a expectativa? Ah, não, a expectativa é o é. seguinte: o preço do meu produto é commodity e ele está caindo no mercado internacional, né? Sim. Agora, isso que a gente está falando é com base no que já existe, né? A sua Uhum, pergunta sim, foi mais profunda, até no sentido exato, futuro, do né? futuro, né? Então, o que fazer com o tal IBS, CBS, IS e tal. Olha, eu acho assim, né? Nós estamos falando de uma transição de 2026 até 2033, né? É, acho que, acho que em termos de tempo está bem razoável, né? As empresas têm que se programar, Exato. né? O 2026 é uma fase de testes, mesmo assim você tem ali já algumas obrigações, então você vê que o foco está muito mais em TI, né? Em as pessoas prepararem as suas os campos ali, nota e tal, saindo bastante é, coisa nesse sentido, mas a gente aqui já está olhando outras coisas, até extrafiscais, né? Como contratos, os impactos que isso vai gerar, né? Outra coisa, eu pretendo, eh, como eu disse, né, esse é um momento 25 para 26 é um momento muito mais ali de ajuste de nota e tal. Agora, 26 é o ano que eu pretendo fazer desse jeito que eu falei para você, acompanhar igual esses estudos, que é pegar na mão mesmo o cliente e, e, e Porque você vai preparar. ter muitos impactos gerenciais, né? Que às vezes não estão sendo trabalhados, É, né? e uma grande dificuldade que tem também é essa situação do Brasil, dos lobbies e das mudanças, né? Então você tem ali coisas que acontecem no último minuto da Os votação. jabutis da É, vida, eu né. lembro que o pessoal vinha conversar comigo mais pro início do ano. Oh, reforma tributária. Eu falei, olha, eu tô esperando um pouquinho. Porque já achavam que eu ia saber tudo por cento. Eu falei, não, eu tô esperando um pouquinho. Por quê? Porque entrou o projeto de lei lá, tinha 500 emendas. É, inclusive nessa última que caiu recentemente aí, tinha uma proposta lá para colocar o pet como dependente de imposto de renda. Então, surge de tudo. É. Essa, E eu falei que cedo ou tarde isso vai acontecer, mas acho que não vai sim, ser por agora. a própria tributação, eles estão falando tributação dos dividendos, na verdade é a retenção desse imposto de renda mínimo, retenção na Uhum, fonte, nos dividendos, mas na verdade é chamada de tributação de altas rendas, né? exato. É, Super ricos, né, chamados, né. os chamados super ricos, enfim, a tributação de altas rendas. Que de super rico não tem nada, né, mas tudo bem, né. Pois é, Mas, né, enfim. isso é assunto para um próximo podcast. Exatamente. Se a gente for falar aqui da parte técnica disso, É. vai longe, mas só assim, você vê, o cliente já foi me procurar cheio de estratégia, das mais básicas até as mais mirabolantes. Ah, eu vou distribuir, vou declarar dividendos tudo esse ano, daí já sai do PL, vai lá como obrigações e tal. Falei, mas espere mais um pouco, calma, vamos ver o que vai acontecer. Aí já vem um parágrafo terceiro lá, colocado de última hora na votação, já liberando da tributação os lucros de 2025, com algumas condições que eu não sei se as pessoas já se atentaram. O pessoal vai lá, vai querer fazer uma distribuição de lucro, né? Vai ligar para o contador. Quanto eu tenho de lucro aí? Faz a distribuição. Não, eu entendo que não pode ser assim. Lá está bem claro, né? Tem condições. Então, já conversei isso também com alguns clientes, só que eu falei, mas espere mais um pouco, porque saiu da Câmara,
foi para o Senado. Agora está lá no Senado. Eu dei uma atualizadinha ontem, já tem 8 emendas ali. Ainda não mexeram no Na parágrafo Câmara terceiro. foram 100, então tá É, tranquilo ainda. mas você pega, é o Renan Calheiros, né, que é Sim, o relator? redatório. Eu falo que é muito importante nesse momento, né, minha sugestão e orientação para os empreendedores é assim: cola em pessoas sérias, né, empresas sérias, Isso. porque é aquele negócio, né, vou de novo usar o mercado de veículos aí como benchmark aí para nossa conversa ou como analogia. É você querer vender o carro, você vai num bom mecânico e fala: "Tá, eu quero vender meu carro e eu quero ser justo". Se Uhum. você for num mecânico desonesto, vai falar assim: "Volta o velocímetro, né, volta a quilometragem". Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se meter em problemas, né, até porque para 2027 já tá previsto aí o split de pagamento, né, que Sim, também eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que é uma questão que vai ter um impacto no sim, caixa das sim, empresas, né. com certeza. O split payment vai obrigar, né, a própria instituição financeira a já fazer a divisão do valor, né? Então, antes você recebia o seu o valor e daí você ia pensar, né, como que você ia pagar o seu imposto. Hoje já vão pensar por você e executar por Você tinha você. liberdade, né, por É, exemplo, você falou do imposto de renda da contribuição, quem é lucro presumido é, paga trimestral e podia dividir em 3 cotas, né, pagava a primeira no mês pois é. vencendo e mais É, 1% ali você e eu achei pagava depois. interessante também a função importantíssima que o comitê gestor vai ter, né? Exato. Né? Porque ele, como o próprio nome diz, ele vai ser o gestor de todo o controle desse split payment. Porque a partir do momento que quebram ali o meu recebimento e o banco já separa o imposto, já vai automaticamente, pelo menos é isso que estão dizendo, lá para minha conta fiscal de crédito gerenciada pelo comitê E se a gestor. gente for olhar, a gente tem um monte de senão, né, tá, e se a operação for cancelada, e se tem sinal de pagamento, e se é um adiantamento e não houve o faturamento, então Pagamento em dinheiro, que exato, não tem banco no meio, exato. enfim, No pagamento em dinheiro você faz o quê? Você vai lá e pega um pedacinho, vai lá na Receita Federal e deixa na caixinha do correio, né. exato. Então, a ideia é legal, né? A gente fala, são ideias legítimas. Estão até falando isso, ó, que é algo muito sofisticado, Sem dúvida. split payment, Que foi muito sofisticado. parecido com que quando a gente teve aí para o idos de 2020 aí com o Pix, né, quando o Pix nasceu, Exato. né, tanto é É. que você tem outras nações aí grandes que não têm um sistema de pagamento tão rápido quanto o Pix, né, que é 24 Uhum. horas por dia, Sim, né. sim. Então, na verdade, o ano de 2026 é sim o ano, e concordo com você, de buscar pessoas sérias para acompanhar, né? Pensando em todas as áreas que isso pode repercutir nos contratos, né? Na sua A parte, área de aluguel vai ser muito afetada, né. aluguel, a parte financeira das empresas, como você mesmo falou, né? Então, esse é o momento. Você vê, esses dias me mandaram no grupo ali, e por isso que eu falo, não tem a ver com a reforma, mas tem a ver com algumas estratégias processuais que o governo está tomando para tentar não ter mais 2 ou 3 reveses ali na questão da exclusão do ICMS da base de Base de cálculo cálculo PIS e PIS/COFINS, COFINS. que é a tal da tese do século. E aí Sim, você tem as teses filhotes que ele fala, né? exato. Então, tá lá As no da décadas, STF. das décadas. Você tem a exclusão, se exclui o ICMS, exclui também o ISS, exclui o PIS/COFINS das próprias bases, porque afinal Não, de tem contas, tem uma tese inclusive do IRPJ e da CSLL, né, do faturamento para quem é presumido, né, porque sim, o paga sobre o presumido também. faturamento, né. Essa, na verdade, os contribuintes já perderam. Perderam por quê, né? E eu dizia isso, eu não entrei com nenhuma dessa, e não estou aqui dizendo que eu tenho bola de cristal, não é isso, mas falando, não, mas se você for ver, a rigor, o lucro presumido, ele é opcional. Então, tem essa questão já decidida há muitos anos pelo STF, pelo STJ, que tudo que é opcional, você não pode ficar discutindo o critério de cálculo. Outra que os contribuintes perderam, CPRB, aquela Sim, desoneração da folha de pagamento. Não, ali o imposto vai permanecer. Porque se você não quiser, saia e volte a pagar na folha de pagamento. pague os Então, fez 20% sentido. paga Agora, os vinte por sobrou o cento faz quê? empresa. ISS, sobrou PIS/COFINS na própria base e sobrou uma discussão do crédito presumido de CMS.
que já pode ser excluído do IRPJ e da CSL até 2023, pelo menos, mas não do PIS/COFINS. E o governo entrou com uma medida, veja você, o governo entrou com uma medida que ele tentou fazer na época da tese do CEP, uma ADC, para declarar a constitucionalidade desses. É uma ação direta de constitucionalidade, né? Isso, ação declaratória A de declaratória, constitucionalidade. entendi. Já a DIN é ação Ah, direta tá, de direta. constitucionalidade. É, ADC. Essa Ok. ADC, ele entrou por quê? Para tentar concentrar na ADC toda a discussão. Então, ele fala, para a repercussão geral que tem aí, que é um recurso de repercussão geral de exclusão de ISS, para o do PIS/COFINS próprias bases e esse do crédito presumido, e vamos discutir tudo aqui, né? E como ele começa com uma frase de impacto, pare tudo que você Os está primeiros fazendo. 3 segundos, né? Olha É só. o tal dos primeiros 3 segundos, né? E 19. aí mandam para mim isso. PNL. A hora que eu li isso, eu falei, pois é, eu não consigo responder em 3 segundos, né? Levei mais de 3 minutos, porque eu falei, olha, é tanta bobagem que ele está falando aí, né? Veja, é uma estratégia para não perder mais essas teses que são relevantes para o governo, mas tem a ver com exclusão de ISS e tal. Só isso, ponto, né? Não vai mudar mais nada. E ainda que ela disse, ó, isso foi mandado num grupo de empresários. Então veja a quantidade de desinformação que existe com assuntos que são do passado. É por esse motivo que você falou uma coisa que é muito importante. A nossa preocupação aqui, inclusive no nosso podcast, é a gente trazer empresários e empreendedores de verdade. E você, como empreendedor, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a sua construção inteira de uma vida pode ficar em risco em virtude realmente de você acabar entrando numa dessas ondas, né, numa dessas trends aí, que é Exatamente. realmente essas ondas que vão fazendo com que às vezes você questione os seus Uhum. prestadores de serviço, né? Sim. Porque quando você tem um prestador que está contigo ali sempre, ele vai sempre optar por ser mais conservador e mais cuidadoso, né? É. E é evidente quando o pessoal vem com a faca na caveira, né? Que é para trazer, às vezes, uma coisa rápida, eles vêm e se você for olhar, né, olhem os contratos, sempre tem um belo sinal, porque se der errado, o cara desaparece e você fica a ver navios. O que você precisa fazer depois disso? Fazer uma petição renunciando à execução, pedir uma certidão de inteiro teor do processo, habilitar o seu crédito na Receita Ou Federal, seja, vai uma vida esperar um ainda, né. despacho decisório que habilite para você iniciar as suas compensações via perde-compra com O seus cara tributos ganhou no 5 dias mês. depois. 5 dias depois chegou a conta e o boleto para o cliente. De milhões também. E aí ele falou, me ligou desesperado. Arnaldo, veja. Falei, manda um contrato para eu ler. Eu recortei a fotinho, mas então, mas o que eu pensei na época do trânsito de julgado, aí ele te atendeu bem, né? Lá, colocou o trânsito de julgado aí. Mas onde já se viu 5 dias após o trânsito de julgado? A gente nem sabe o valor ainda, você tem que planilhar. Sim, quando o de crédito for habilitado, é diferente, né. Não, por exemplo, o que, que eu faço nas minhas ações ativas, né? Em ações que a Uhum. gente, que a gente busca isso também, né? Eu sempre faço, eu recebo quando você utiliza esse crédito. Né? Quem não está preocupado com o meu ganha-pão vem de outro lugar, vem de te dar proteção. Agora, vamos fazer essa e essa ação? Vamos. Primeiro, não Que é um vou plus, né. forçar nada com você, que não preciso disso, né? E segundo, vou receber junto com você. Você é meu cliente, né? Claro, tá certo. A gente se abraça Tamo e junto, né. tamo junto, É. né?